Olá amigos da Granja Mendes, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um vídeo aqui no nosso canal. É sempre um prazer ter você aqui conosco, curtindo, compartilhando e aprendendo junto com a gente. Eu sou o Diego Mendes e estamos iniciando mais um vídeo aqui no nosso canal Granja Mendes. Bom pessoal, a gente tinha combinado de fazer o vídeo aí sobre a construção da nossa maternidade, né? Eu fiz até um vídeo short aí, avisando vocês que a gente ia mostrar como nós construímos a nossa maternidade, mas infelizmente não deu tempo de nós terminarmos, então vai ficar para a próxima sexta-feira a gente mostrar para vocês a nossa maternidade. Então a gente vai mostrar as medidas que nós usamos, como nós construímos a nossa maternidade de madeira, de uma forma simples, que você também pode fazer, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre um assunto também muitíssimo interessante, que é muito importante você saber aí na sua granja, você que também é suinocultor, que também está pensando em iniciar na suinocultura, ou para você aprender e dar aquela dica para aquele seu amigo também que está passando por esse problema, tá? Hoje a gente vai falar sobre o suíno parou de comer, ele perdeu o apetite, não está comendo, e ele está com esse problema. Você põe ração no coxo ali, ele só cheira, né, arreda para o lado ali, mas não come. Fica triste para um lado, né? Todos estão comendo ali, só ele está isolado, está triste. Então hoje a gente vai falar sobre esse assunto. É um problema muito comum e a gente vai aprender alguns pontos importantes que você pode fazer nesses casos, tá bom? Como sempre, vamos para a tela do nosso computador, onde lá nós podemos explicar para você com mais detalhes e com uma didática muito melhor do que você só falar para vocês aqui, tá bom? Qualquer dúvida, vai deixando nos comentários aí, deixa o like, se inscreve, que o vídeo de hoje está muito bom. Vamos lá então! Muito bem, meus amigos, vamos falar um pouquinho sobre a perda de apetite, né? Quando é que o animal ele para de comer? Então ele fica meio retraído, fica meio isolado dos outros, né? Então não tem interesse em se alimentar. Então são várias coisas que podem levar o animal a parar de se alimentar, né? Então você tem que ver que tipo de ração que ele vinha comendo, como que essa ração ela vinha sendo administrada, né? Então pode acontecer de o suíno enjoar daquela alimentação. Então você tem que estar atento se o suíno ele está se alimentando daquela ração, se ele está gostando daquela ração, se é preciso você substituir, se ele não tem mais interesse em se alimentar daquele tipo de ração, se você precisa fazer algum tipo de alteração naquela ração. Então são vários fatores que pode levar o suíno a perder o apetite, né? Então a gente vai primeiramente falar aqui sobre um dos fatores principais, que seria o animal pode estar doente, né? Se ele perdeu o apetite, ele pode estar doente e você tem que verificar os sintomas, né, de como esse animal ele está se comportando. Então a primeira causa que a gente vai ver aqui é, por exemplo, uma úlcera gástrica, né? Então pode ser que o suíno tenha esse problema de úlcera gástrica, que ela causa aí essa perda de apetite, palidez, emagrecimento, pelo seco e arrepiado. Então, se for isso, você precisa tratar essa úlcera gástrica, né? Micoplasma também é uma doença também que ataca os pulmões, né? E deixa vulnerável para outras bactérias entrarem no animal. Tosse, dificuldade de respirar, né? Aquela respiração ofegante, febre, perca de peso, perca de apetite, né? Então tá aí um outro fator que causa o apetite, a perda de apetite no animal. A palidez, o emagrecimento, pelo seco e arrepiado, tá? Temos também aqui a meningite, que também pode ser um fator que causa a perda de apetite, né? Então uma doença também infecciosa, causa tristeza, né? Então o animal fica retraído, fica triste. Todos estão comendo, todos estão se alimentando, menos ele está isolado ali, só quer ficar deitado, se sente fraco, né? Não tem interesse em se alimentar. E aí outros sintomas aqui, né? Pelos arrepiados, tremores, sensibilidade, falta de apetite, febre, falta de coordenação e algumas vezes convulsão também, tá? E aí temos também aqui a circunvirose, né? Que também é muito comum acontecer, que ela causa aí a diarreia, tosse, perca de peso, distúrbio nervoso e perca de apetite também, certo? Outro fator aqui é o estresse, né? Quando o animal está muito estressado também, isso pode causar uma perda de apetite, trazendo aí esses sintomas e em cima desses sintomas aí vem o canibalismo, né? Por isso que de vez em quando a gente põe aquelas correntes para aliviar
esse estresse do animal, tá ali confinado, né? Você põe uma corrente ali para ele se distrair, né, digamos assim. Então, para quem não sabe para que serve essa corrente aqui, é exatamente para o animal aliviar o estresse, tá bom? Outro fator que pode causar a perca de apetite no animal é o manejo, né? Então, uma mudança de ambiente, às vezes o animal não está habituado com aquele ambiente e aí pode causar uma perda de apetite, perda de peso. A falta de água também, porque se não tem água ele não vai comer. Então, falta de água pode causar aí também essa perca de peso e de apetite, né? Brigas, então você tem que ver se houve brigas ali entre os animais, alguma disputa por água, por ração. Então isso pode causar briga, causar ferimento, e aí esse animal, ele estando ferido, ele não vai se alimentar como deveria, né? Alimentação com mau cheiro, então às vezes a alimentação, como nós falamos um pouco mais antes, às vezes ele enjoou da alimentação, então essa alimentação está com mau cheiro, não está com um paladar muito bom, geralmente devido a alguma medicação, né, que você colocou na ração. Às vezes ela fica com aquele um gosto não muito bom, fica com um cheiro não muito bom, o que tira o interesse do animal com relação àquela ração. Então você precisa verificar isso, né? Ração desbalanceada também, né? Às vezes você não faz uma ração bem equilibrada. Então, às vezes, em vez de colocar 4 kg de núcleo, por algum erro de manejo, você acaba colocando 5 ou 6 ou 7 kg de núcleo, o que causa um desbalanceamento nessa ração, né? Ou um excesso aí, ou a falta ou o excesso, né? Não só de núcleo, mas outros ingredientes também. A mudança de ingrediente também pode fazer com que o suíno perca o interesse, né, em se alimentar daquela ração. Então, sempre que você for mudar o ingrediente, é bom você primeiramente fazer um experimento com aquele animal, se ele vai gostar daquela ração, consultar aí o seu médico veterinário que entenda de formulação de ração, para ele verificar se essa ração está bem formulada, bem balanceada, tá? Então, esses são alguns fatores aí que pode fazer o animal perder o interesse em se alimentar, tá? Pode ser algum tipo de doença que você precisa tratar, né, com antibiótico, medicamento. A gente vai falar um pouco sobre isso mais à frente. Ainda nesse vídeo, então fica aí até o final, tá? A gente vai falar sobre medicamento. Então pode ser que esses sejam alguns fatores que estejam causando a falta de interesse em se alimentar neste suíno especificamente, tá? A gente está falando aqui dos suínos que estão ali na maternidade, né? As matrizes que estão na maternidade, ou os reprodutores, tá? Mas logicamente que se aplica a qualquer fase da suinocultura. Porque na recria, às vezes o suíno perde o interesse em se alimentar e você nem percebe, de repente ele já está comendo de novo. Então isso geralmente acontece na gestação, na lactação, que a matriz perde o interesse em se alimentar, e ali também o reprodutor, né? O reprodutor também é muito comum isso acontecer, mas logicamente que é bom você estar atento em todos os suínos, em todas as fases, para ver se todos estão se alimentando bem como deveriam, tá? Bom, nesse caso, o que você pode fazer, né? Vamos aqui para alguns métodos que você pode utilizar na sua granja para fazer esse suíno voltar a se alimentar novamente, tá? Então, a primeira coisa que você pode fazer é estimular o apetite desse animal, né? Então você vai tentar estimular o apetite dele fazendo algo diferente nessa ração. Então, por exemplo, você pode fazer uma variação nessa ração, né? Variar esse alimento, essa ração que ele está consumindo. Você pode, por exemplo, colocar uma colher de leite em pó nessa ração, né? Para ver se ele desperta algum tipo de interesse. Você não enche o coxo, né? Porque se encher o coxo ele já não está muito bem se alimentando daquela ração. Você ainda vai encher o coxo, ele não vai ter interesse. Então você põe só uma mão, né? Coloca uma mão cheia de ração ali, uma colher de leite em pó, e vê como que ele vai reagir naquela ração, tá bom? Você pode também pôr um pouco de vinagre para ver como ele vai reagir. Pode colocar também um pouco de banha, pode ser banha de galinha, né? O açúcar, coloca um pouco de açúcar na ração. Aí você vai experimentando essa ração e vendo a reação dele. Passa ali na boca dele direto, né, para ver como é que ele vai sentir esse gosto, né, para ajudar nessa palatabilidade aí da ração. Você pode colocar um pouco de capim também, né, capim moído, capim inteiro. Você pode cortar assim ou na forrageira, ou então com facão mesmo, né, corta uns pedacinhos ali
mistura um pouquinho na ração, vê como ele vai reagir. O grão de milho também, você pode pegar um grão de milho, uma mão cheia de grão de milho e colocar ali na ração, né, junto, para ver se ele come. Aí você pode também fazer uso do óleo. Pode ser esse óleo, pode ser óleo de cozinha, pode ser aquele óleo daquelas máquinas de frango, né, que não seja um óleo muito antigo e seja o óleo da semana ali. Você pode também fazer uso disso, tá? Aí você pode também usar o sal, né, colocar um pouco de sal na ração. Aí você vai experimentando e ver como é que esse suíno está reagindo. Ração seca, ração molhada. Então você vai experimentando esses ingredientes, fazendo essa variação nesses ingredientes e vendo como é que esse suíno está reagindo, se isso está estimulando ele a comer, né? Se isso está estimulando ele a ter mais apetite pelas rações, tá bom? Então algumas dicas aí para você fazer com esse suíno que não está se alimentando, para ver se você consegue fazer ele voltar a se alimentar. Aí você pode ir variando aqui, fazendo essas misturas, né, nessas rações, certo? Umas observações importantes, tá? Como eu falei, não encher o coxo. Então, você não pode encher o coxo. Se esse animal já não está se alimentando, né? Se ele não está tendo interesse em se alimentar, então você não deve encher o coxo de ração. Então, como você vai experimentar esses ingredientes diferenciados aqui, você coloca um pouquinho num canto. De repente, você pode colocar uma ração com leite em pó em um canto e um pouquinho de ração com, sei lá, com açúcar, né, em outro canto, e ver qual ração ele vai preferir. E aí você pode fazer isso durante o dia, tá? Colocar em lugares variados, como eu falei, né? Então você põe um pouquinho aqui de uma ração de um tipo, dali você põe um outro tipo de ração para ver se ele vai surtir efeito, né? Se ele vai ter interesse em se alimentar daquela ração. Troca frequente, tá? Não deixa aquela ração que ele não comeu, que ele não se interessou. Você colocou aquela ração ali com leite em pó, ou com açúcar, ou com vinagre. Ele não comeu, retira aquela ração. Daqui uma hora você volta, coloca novamente a ração ali para ver se ele tem interesse já com outro ingrediente, tá? Daí, no último caso, né, se você vê que ele não está se alimentando, que ele não está comendo, aí você vai ali com faz uma mamadeira de garrafa PET, você coloca uma ração ali, você pode misturar com água, você pode misturar com leite de vaca mesmo natural, né? Coloca ali na ração, faz meio que um mingau, né, uma papa, coloca na boca do suíno e espreme essa ração ali para ele se alimentar, porque o importante você não pode deixar esse suíno ficar sem comer, tá? Esse suíno ele tem que comer. Então, ou ele por interesse próprio, ou você forçando essa comida, ele não pode ficar sem comer, tá bom? Então, vá fazendo isso e com certeza uma dessas dicas aqui vai funcionar para você, tá? Vamos agora falar um pouquinho aqui sobre medicamentos, né? Qual medicamentos nesse caso eu posso usar para esse suíno voltar? Porque, como nós falamos no começo, pode ser algum tipo de bactéria, algum tipo de infecção que ele está tendo. Então, você vai fazer um uso de alguns medicamentos que a gente vai citar aqui, tá? Primeiro deles, o Catosal. O Catosal aí, ele é um medicamento muito usado nesses tipos, né? Porque ele ajuda aí, né, em caso de perturbações do metabolismo do animal, né? Provocada por algum tipo de alimentação deficiente, ou também pode ser por alguma condição fisiológica ou doença, como nós vemos citando aí, né? De repente alguma perturbação do desenvolvimento e da alimentação dos animais, por infecções próprias da criação. Então, há alguns fatores que podem ocorrer, esses falta de apetite, né, emagrecimento, essa tristeza, pode ser algum tipo de bactéria. Então você pode usar aí o Catosal. Essa aqui é a recomendação da bula, tá? Mas você pode consultar o seu médico veterinário para ver qual a recomendação correta para os seus animais. Então, no leitões aí você pode fazer uso de 1 ml a 2 ml e meio, e os suínos adultos 2 ml e meio a 10 ml você pode usar nos seus animais, tá? Mas, como eu disse, aqui é apenas uma dica, uma recomendação. O correto é você consultar o seu médico veterinário para ver qual a dosagem correta no seu caso, que cada caso é um caso, né? Outra medicação boa também é o Potenai, tá? O Potenai, o B12, ele pode ser usado mesmo em animais que não foi identificada a causa primária específica, né? Ou seja, você não conseguiu identificar
qual a causa que esse animal está tendo esse problema, mas você pode fazer uso aqui do Potenai B12, tá? Então a fraqueza, se for fadiga, estresse, ele está abatido, né? Ele está anêmico, ele está desnutrido, alguma doença infecciosa ou parasitária, e aí você pode fazer uso aqui desse Potenai B12, tá? A recomendação é 1 a 2 ml para cada 25 quilos de 1 a 5 dias, tá? Com intervalos de 24 horas entre as doses. Lembrando, isso aqui é apenas uma recomendação que nós estamos dando aqui, mas consulte seu médico veterinário para ver qual o seu caso, tá? Esse antitóxico aqui também, tá? Você pode fazer uso de algum antitóxico. Esse aqui a gente usa bastante, esse antitóxico aqui da farmácia do laboratório Bimeda. Você pode aplicar aí de 5 a 10 ml por dia, né, em suíno de porte grande, né, no caso de matrizes ou em caso de reprodutores. Se for suínos pequenos, leitões, né, de 30 a 33 quilos, 40 quilos, você pode fazer uso aí de 1 a 5 ml, tá? A gente não colocou aqui, mas de 1 a 5 ml você pode aplicar aí em leitões aí em peso aproximado aí de 30 quilos, 33, 35 quilos, tá? A recomendação dele é 1 ml para cada 33 quilos, correto? Bom, mais um medicamento que você pode fazer uso também é o Mercepton. O Mercepton ele é um produto aí indicado para esses casos, né, como coadjuvante nas intoxicações, geralmente causada aí pela ingestão de alimentos deteriorados, nas plantas tóxicas e medicamentos. Então, alguma coisa que pode estar causando esse tipo de reação nos suínos, tá? Logicamente que você tem que verificar esse suíno. Ele está só com falta de apetite? Esse suíno, ele está vomitando? Ele está com diarreia? Né? Então, são vários fatores que você tem que verificar antes de fazer uma medicação nesse suíno, ok? Porque cada caso é um caso, né? Aqui a gente está dando algumas recomendações, algumas dicas para você fazer aí na sua granja, tá? Então, repetindo, é bom você consultar o seu médico veterinário para ver qual que é a recomendação no seu caso, tá? Então, o Mercepton você pode aplicar aí de 4 a 6 ml diariamente durante 3 a 6 dias consecutivos. O Mercepton é um antitóxico muito bom também para esses casos aí, tá bom? Então é isso, pessoal, muito obrigado e até a próxima. E se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou muito, deixa aquele like granjeiro, aquele like da roça mesmo aí, para ajudar a gente aqui no canal, tá bom? Se inscreve aí no nosso canal, deixa o seu like e ativa o sininho de notificação, tá? Você tem que apertar o sininho e apertar em todas, que aí o YouTube te avisa toda vez que nós lançarmos aqui um conteúdo novo. E não esqueça de deixar o like, tá, pessoal? Quando você aperta em like, o YouTube entende que você gostou do conteúdo e aí ele começa a te recomendar os nossos vídeos e recomendar também para os seus amigos. E não se esqueça, hein? Na próxima sexta-feira vamos trazer o nosso vídeo aqui sobre a nossa maternidade, como nós fizemos. Então, se você não quer perder esse conteúdo, se inscreve e aperta o sininho de notificação e aperta em todas, para você não ficar por fora desse conteúdo que vai ser muito interessante, tá bom? Então é isso, muito obrigado por ter ficado até o final. A sua audiência é muito importante para nós. Vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo.